Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Music Studio. Hoje nós trouxemos uma análise de hino, o hino 54. Então já pegue seu hinário e vamos nessa. Bom pessoal, o hino já está aqui para nós observarmos. Este hino é de oficialização, tudo bem? É um hino bem completo, tem bastante detalhes que requer bastante análise e atenção na hora de estudar. Ele pode ser considerado um hino que tem a expressão com júbilo, ele é alegre, certo? Portanto, a dinâmica deve estar ali entre piano e forte, sem exagero na intensidade, tudo bem? Esse é um hino também que tem bastante passagens melódicas, então vamos analisar ele mais de pertinho. Pessoal, antes de analisarmos, nós precisamos saber o que precisa ser analisado. No caso, primeiro ponto importante, fórmula de compasso e o valor das figuras em cada voz. Sempre muito importante, né? Saber a contagem, quanto que vale cada figurinha. A tonalidade, o dedilhado e os tipos de dedilhado, recursos que existem, os acidentes e as respirações. Esses são os pontos principais que nós devemos analisar nos hinos, tudo bem? Começando então pela fórmula de compasso e valor das figuras. Este é um hino que é 4x4, portanto ele se chama quaternário simples. A contagem dele, 1E, 2E, 3E, 4E. E ele não começa completo, certo? Ele começa incompleto. Então a contagem dele fica 4E e depois ele começa 4E, 1E, 2E, 3E, 4E e assim vai, porque ele tem a semicolcheia de um quarto. Os valores das figuras, semínima vale 1 tempo, mínima 2, semibreve 4, colcheia meio, semicolcheia 1 quarto e temos também a presença da colcheia pontuada, que vale 3 quartos de tempo. Muito importante vocês não comerem valor das figuras, tudo bem? Qual que é a tonalidade do hino? Começa em Fá maior. O hino todo, na verdade, está Fá maior, porque ele tem um bemol, que é na armadura de clave, que é o Si bemol, aquele da ordem dos bemóis. E a tonalidade menor é Ré menor, tudo bem? 3 graus abaixo da maior. Pessoal, dedilhado, muito importante. Organistas, prestem atenção no dedilhado. Ele não está aqui para atrapalhar, está para nos ajudar, tudo bem? Muitas vezes a gente acha um pouquinho complicado, mas é sempre importante seguir. Então, prestem atenção no dedilhado inicial. Ele começou com 3 e 2. Por que ele se iniciou com esse dedilhado? Porque você vai precisar pegar o do e o do depois. Então, não vai iniciar com o dedo 5 e 3 para depois você fazer aquele pulo, aquele salto lá no do. Segue bem o dedilhado. Tem um alargamento logo na introdução, tem a mudança, substituição, outro alargamento na mão esquerda, prestem atenção. Acidentes de precaução, ocorrente, fixo, sempre tem no hino todo. E aqui, pessoal, aí detendo mais a fundo, velocidade média 73, alargamento, como já comentamos, quaternário sim, dedilhado inicial não como, o valor das figurinhas, os tipos de acidente, alargamento, um acidente de precaução aqui, porque o do não está alterado, porém ele só lembrou, porque antes ele tinha alterado dentro do espaço. Vírgula menor, respiração curta, não demora para retornar, tudo bem? Mudança, ligadura de valor na mão esquerda, substituição. Outras partes, pessoal, analisando já um pouquinho mais dentro do corpo do hino. Aqui é o final da introdução, então essa introdução é um pouquinho longa, prestem atenção onde está. Tem uma passagem no final, tem a substituição, os acidentes para a gente dar ocorrente, a mudança, ligadura de valor, passagem. Olha a barra dupla separando as estrofes do coro. Os acidentes ocorrentes, a vírgula menor. Só um parênteses, pessoal, essa aqui é uma nota uníssona, está presente em bastante hinos, é quando tem a mesma notinha para duas vozes, no caso aqui, do soprano e do contralto, tudo bem? Então essa nota ela vai ser tocada na mão direita, clave de sol, sozinha, porém ela representa o soprano e o contralto, tudo bem? E a mão esquerda segue normalmente. E o final do hino, prestem atenção, outra substituição na clave de Fá, mão esquerda. Aqui, pessoal, acentuou novamente a notinha. Nós sabemos que aquela já estava segurando no Fá, porém aparece outro Fá com o Dó. Então, não segura o Fá como nota de apoio. Aperta ela, acentua novamente, tudo bem?
mais acidentes ocorrentes, esse hino tem bastante acidente ocorrente, presta atenção, tudo bem? As ligaduras de valor, olha aqui as passagens presentes também. A terminação do hino, terminação masculina, porque o acento tônico está na última nota. No caso aqui ela está sozinha, então o acento tônico está na primeira e na última nota, então ela é masculina. Olha a outra vírgula menor aqui, respiração rápida. E aqui, pessoal, uma fermata. A fermata, ela está no meio do trecho, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, é chamado de fermata suspensiva, porque ela está no decorrer de um trecho acima de uma figura do som, tudo bem? Ela não deve ser prolongada por muito tempo, é uma prolongação um pouquinho mais curta, tudo bem? Prestem atenção nesses pontos antes de passar para o órgão. Bom, pessoal, já estou aqui para fazermos a análise do nosso hino. Esse hino 54, ele é um hino de nível oficialização, assim como já conversamos. Um hino tanto quanto temido pelas organistas, porque ele tem bastante notas pontuadas, semicolcheia, passagens melódicas, acidentes, figurações, diversas figurações, e também a parte do dedilhado, né, os recursos de dedilhado, mas nada que um bom estudo, muita calma, bastante mãos separadas e ajuntando lentamente não resolva, não é mesmo? Aqui nós iremos falar hoje sobre a parte de alguns detalhes que não podem passar despercebido, tudo bem? Nós iremos começar falando sobre a parte da introdução, certo? Então, esse hino, antes de falarmos da parte da introdução propriamente dita, ele tem a velocidade de 66 a mínima e 80 a máxima. Qualquer um BPM que você tocar dentro disso está correto. Porém, recomenda-se que usa mais ou menos da média para máxima para não cair muito o andamento, tudo bem? Da irmandade, principalmente no cu, certo? Mas qualquer um que você tocar está correto também. Então aqui, pessoal, vamos analisar. Irei fazer a introdução e aí nós discutimos um pouquinho sobre essa parte da introdução, tudo bem? Alguns pontos que devem ser considerados antes de fazer a introdução. Primeiro, volume. O volume não pode estar baixo, o porteiro tem que ouvir a sua introdução. Não deixa um volume fraquinho, né? Aumenta um pouquinho, deixa perceptível, ouvido. Quem ouve tem que entender bem a introdução. Já entrando nesse detalhe, articula bem as notas, não deixa ela muito embolada, não dá para entender muito a parte do hino, as notinhas. Articula bem, executa com bastante clareza na hora de tocar, ok? Outro detalhe importante, mentaliza como que seria o hino e passa ele para o instrumento antes da introdução. Vou fazer a introdução, nós falamos mais sobre isso, tudo bem? Vou fazer na máxima, que é 80 BPM, certo? Pega o seu inário, já presta atenção aqui também. Finalizamos a nossa introdução, tudo bem? O que vocês percebem? A velocidade está aí na máxima, no caso que eu fiz, o andamento, ok? As respirações, ele tem uma respiração, não passa reto da respiração, né? No caso ali, no terceiro sistema. Nem respirei, isso tá errado. E já retoma, tudo bem? Já aproveitando essa parte da respiração, as terminações de frase, os fins de frase e semifrase, não deixa aquele impacto muito forte, muito forte assim nessa parte, né? Deixa o pedal um pouquinho, a mínima coisa, mais baixo, tudo bem? Para não terminar naquele impacto por causa também da terminação feminina, né? Onde o acento tônico não está na última nota, então não deixa tão forte, tudo bem? Então é legal que vocês vão desenhando o hino também faz a parte da terminação de frase, certo? No caso desse pedacinho também. Não termina ele forte, dá uma mínima baixadinha. Mínima coisa, bem? Mínima coisa, certo? Outra coisa a ser acrescentada, a mão esquerda ela desce no Lá. Nós estamos aqui em cima com a mão. Desce lá no Lá. Depois ele desce para o Sol. Quando
as notas estão um pouquinho mais para baixo, é comum esbarrar, né? Às vezes a posição não é mais confortável, o alargamento é grande, a abertura é grande, então presta atenção e vai na figurinha certinha. Faz essa passagem daqui e abre a mão e vai para cima. Volta de novo. Desce, mas pega a figurinha, a notinha certa, tudo bem? Não fica esbarrando as notinhas, esbarrar aqui embaixo, fica muito estranho, tudo bem? Presta atenção nessas partes também. E também o final da introdução. O final da introdução é até o asterisco. E esse aqui, ele pega a passagem do tenor, diferente de outros hinos, certo? Nós já fizemos aqui no canal um hino que não pega a passagem melódica, mas não esse caso. Esse caso, ele pega a passagem do tenor também. Então, preste atenção na hora de terminar. A última notinha não dê tanto impacto. Mínima coisa, dá uma baixadinha no pedal, tudo bem? Vamos então agora tocar ele como um todo. Antes, é legal também nós observarmos, pessoal, esse hino, ele tem bastante pontuada, certo? Ele tem a colcheia pontuada e a semicolcheia, certo? Semicolcheia vale 1/4, então ela é rapidinha, já cai no outro. Porém, o que nós precisamos prestar atenção? Na hora de tocar, não deixa elas muito rapidinha, né? Como se fosse aí uma fusa, semifusa. Isso aí é muito pontuadinha, no caso, ela seria uma fusa, semifusa, muito rápida. Isso é errado, tudo bem? Outra coisa, nós utilizamos a introdução e a parte do canto, fazemos uma pontuada e uma semicolcheia num tom mais italiano, que não é tão rígido e puxado, por causa do canto. Na igreja ninguém canta, né? A gente não fica martelando, a gente canta num tom mais natural. Então a introdução, né, nós devemos tocar nesse tom também para não sair muito fora, certo? Pontua, mais um pontuado assim, mas ok, não muito rígido, bem? Nós iremos aqui, novamente, vou tocar o hino, nós vamos pausando para fazer as análises também. Presta atenção no dedilhado inicial, não pode iniciar aí com o dedo 3 e 5, porque não vai sobrar dedão, o mindinho no caso, né, dedo 5, para alcançar lá embaixo. Então tem que começar com 2 e 3. 2 e 3 se inicia, bem? Vamos lá então iniciar o hino. Acompanhem aí junto. Até aqui, pessoal, o que a gente consegue perceber? No segundo sistema, a parte do terceiro compasso, ele tem as notinhas muito para cima. Ré, Mi, Fá. Então, ela fica com uma oitava. Abre bem a mão também para você conseguir alcançar as notas mais distantes, tudo bem? Essas daqui de cima, no caso. Ré, Mi, Fá, bem mais para cima. Okay? E aqui também no terceiro sistema, nós percebemos que tem a figuração da colcheia. Caso ele tenha no soprano, semínima, colcheia, colcheia, semínima, depois que é a pontuada. Então, você não pontua essa parte. No caso, a mão direita, clave de sol, terceiro sistema. Ó, não pontuei. Lá, si, do, lá, fá, si, né? No caso, a contagem. 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3. E assim por diante. Bem? Então, cuidado para vocês não pontuar. Maneira errada. Errado. Correto. Tudo bem? Porque assim a gente não pontua, a gente faz a figuração correta. Certo? Vamos pegar então agora do terceiro sistema e entramos no coro. Uma coisa, voltou.
pessoal, que nós temos que prestar atenção? Irmãs organistas, no caso. Quarto sistema, segundo compasso e terceiro, tem bastante passagem e alargamento. A mão sai de lá de cima, né? Então ela desce, né? Sol, lá, si. Fica com a mão já com o dedo 1 já mais livre para você conseguir pegar, senão ele vai ficar picado. Vai ficar tudo socadinho. Não, faz mais ligadinho, tudo bem? Não deixa tão socado, martelado, ok? Tem que ser algo perceptível para entender, certo? Esse pedacinho aqui também com a mão, preste atenção, porque o tenor também mexe bastante. Passagem. Sol e abaixou. Olha a fermata aí suspensiva no meio do queixo, tudo bem? Não demora muito na fermata também, certo? Mas ela corretamente vai até o fim. E nesse final também, pessoal, presta atenção com a parte do alto, porque ele está muito para cima, depois ele tem que descer. No finalzinho ali no segundo compasso, segundo, terceiro e último compasso do hino. E finalizou. Não deixa muito picado. Ó, o intervalo que eu dei, tudo bem? Nós, às vezes, não prestamos atenção nas partes das vírgulas e acabamos respirando onde não tem. Não faça isso, tudo bem? Ligue bem. As vírgulas também. Respira certinho, certo? Tá no lugar ali a vírgula, respira e já retoma. Vírgula maior, normal. Vírgula menor, respira rápido e já retorna, tudo bem? E também a terminação de frase não deixa tanto aquele impacto, certo? Vamos iniciar agora o hino do início ao fim, prestando atenção detalhes que foram conversados, as figurações, os acidentes, BPM também. Não oscila o andamento, tudo bem? Começa o andamento e termina no mesmo. Se for necessário, use o metrônomo quantas vezes for necessário, mas não oscila o andamento, certo? Então, agora o hino do início ao fim, certo? Todas as partes. Se você gostou desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e escrever aqui nos comentários. Desse modo, nós saberemos que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E se você gostou do nosso material, nossa maneira de trabalhar, venha fazer uma aula experimental gratuita. É só enviar uma mensagem aqui abaixo no nosso WhatsApp ou nossas redes sociais. Certificado também. Deus abençoe e até a próxima!